ler apenas para já um versículo, depois leremos mais. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai, e olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Josué tinha sido chamado por Deus para uma tarefa muito especial, que era dirigir o povo na conquista da terra de Canaã. Recebeu dele uma estratégia. Enfrentou o primeiro grande teste na passagem do Jordão, naquela altura do ano, que era complicado, com homens, mulheres, crianças, velhos, animais, passar o caudal do Rio Jordão. Depois, estabeleceu o primeiro arraial, o primeiro acampamento, do lado de lá do Jordão, em Gilgal, e aí ele estabelece uma aliança com Deus. E depois alcança uma grande vitória em Jericó, conquistando aquela cidade fortificada, alcança uma grande vitória. Mas logo a seguir, como nós vimos na semana passada, sofreu uma amarga derrota na cidade de Ai, que é uma pequena cidade comparada com Jericó. Mas agora, depois de retirada a maldição do arraial de Israel, e nós vimos porque é que a derrota em Ai aconteceu, porque alguém desobedeceu a Deus e tomou do despojo, tanto do despojo que, digamos assim, seria para destruir, como do despojo que seria a prata e o ouro, que seria para a casa do Senhor, e alguém, por causa da ambição, ele agarrou naquela capa babilónica, no ouro e prata que encontrou, e escondeu debaixo da sua tenda, e isso trouxe a maldição sobre o arraial, sobre o povo de Israel, e daí eles têm sido derrotados copiosamente em Ai, depois de uma grande vitória em Jericó. Então, depois da retirada da maldição, agora Deus declara a Josué que vai entregar aquela cidade de Ai também nas suas mãos. E eu gostaria de fazer uma primeira reflexão desde já sobre este acontecimento. Depois desta experiência, num primeiro momento, o fracasso, e depois a vitória, porque eles primeiro foram derrotados em Ai e depois tomaram a cidade, como Deus diz aqui. Vamos ler aqui o versículo 30, versículos 30 a 35. O que é que aconteceu? Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. E como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. E metade deles em frente do monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Depois desta experiência de fracasso e de vitória, é que é edificado o altar ao Senhor. E eu queria refletir um pouco sobre isto, porque essa é a razão por que muitas pessoas vêm a Deus apenas quando se sentem impotentes para lidar com as suas adversidades, com as adversidades da sua vida. Enquanto as coisas correm bem, enquanto o Jordão se atravessa com uma perna às costas, enquanto se conquistam as cidades de Jericó, parece que as pessoas não entendem que é necessário terem comunhão com Deus. Levantar um altar ao Senhor. Mas quando há uma derrota, e eles entendem que a razão dessa derrota, e Deus diz, quando vocês limparem o acampamento, então eu vou, limparem da maldição que está sobre ele, então eu vou dar-vos vitória nesta outra cidade,
E então eles entenderam que era a altura de levantar um altar ao Senhor. Muitas vezes é assim que as pessoas vêm a Deus. É pela dor, não é pelo amor. Mas eu gostava de refletir sobre o altar, sobre algumas características deste altar que nós encontramos aqui neste texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, diz que as pedras não podiam ser aparelhadas, não podiam ser trabalhadas, não podiam ser colocados instrumentos de ferro para endireitar aquelas pedras, para embelezar aquelas pedras. Era um altar de pedras inteiras sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. Isto quer dizer várias coisas. Uma delas é que o culto a Deus, e o altar representa o culto a Deus deve ter pouco da habilidade e engenho humanos. Ou seja, a habilidade e o engenho humanos não podem estar em primeira mão, em primeira posição. Não deve ser aquilo que se vê. É por isso que pregar a palavra de Deus não é muito importante que a pessoa tenha grandes dotes de oratória, grandes dotes de retórica, que fale muito bem. Não é isso que importa. O que importa é que a palavra de Deus seja anunciada. Seja pela boca de uma pessoa mais velha, de uma criança, de uma situação qualquer, um indulto, uma pessoa muito sábia, um letrado, um analfabeto, não importa. Importa que a palavra de Deus seja anunciada. Amém. É facto que ajuda se alguém que partilha a palavra de Deus tem alguma preparação e sabe dizer alguma coisa com o conteúdo e vai buscar, vai beber de Deus, vai à comunhão com Deus para trazer algum conteúdo àqueles que o ouvem. Claro que isso é ótimo, não é? Isso é o ideal, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa não é a habilidade humana. E por isso aquelas pedras eram pedras brutas, eram pedras não aparelhadas, pedras não trabalhadas, pedras tal e qual como tinham sido encontradas na natureza. Elas estavam ali agora, eram colocadas ali para construir aquele altar ao Senhor, para o culto ao Senhor. E isto significa também, por outro lado, que a pedra bruta, que significa a nossa imperfeição humana. Pedra bruta significa as nossas imperfeições, tal como as pedras significam as imperfeições da natureza. Se fizermos essa comparação, nós como seres humanos também somos imperfeitos. E aquilo que Deus quer é que nós, com as nossas imperfeições, tal como somos, venhamos à sua presença, isto é, sem disfarces. A religião é muito preocupada em aparelhar as pedras, em dar uma sensação em disfarçar as imperfeições, em disfarçar aquilo que é a natureza, digamos assim, para que a pessoa pareça mais santo, mais de acordo, enfim, com os padrões. Mas isso é religião. Isso só conduz a uma coisa chamada hipocrisia religiosa. Nós somos chamados para vir a Deus tal como estamos. É Deus que nos transforma. É Deus que nos muda. É o Espírito Santo que nos trabalha, que trabalha em nós. Não é a religião que trabalha. Não são os regulamentos, os preceitos. Não é aquilo que as outras pessoas dizem. É Deus que trabalha em nós. É o Espírito Santo que trabalha em nós. E aquilo que nós somos chamados para fazer é estabelecer na nossa vida um altar ao Senhor. Com as pedras brutas, tal como nós somos, com as nossas imperfeições, como seres humanos imperfeitos. Como seres humanos que precisam de ser trabalhados. Mas não podemos estar à espera de estar mais bonitinhos, mais perfeitinhos para vir a Deus. Isso é uma ideia que às vezes as pessoas têm. Eu sou uma pessoa tão imperfeita. Eu vou à igreja fazer o quê? Eu sou uma pessoa tão imperfeita. Imperfeito ou menos imperfeito, você precisa de ter comunhão com Deus. Você precisa que a sua vida seja um altar ao Senhor. Mas eu ainda tenho esta imperfeição. Não interessa nada. Deus quer vê-lo assim. Deus quer que você entre na sua presença desta maneira. Amém? Aparelhar as pedras, trabalhar a pedra bruta antes de tempo. Deus não gosta disso. Porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto disse o apóstolo Paulo. Deus ao apóstolo Paulo, por causa do espinho na carne, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando aquelas pessoas querem vir a Deus muito perfeitinhas, muito santinhas, muito certinhas, Deus não tem margem para trabalhar. Na ótica dessas pessoas, Deus não tem margem para trabalhar. Porque o seu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Vimos a Deus tal como estamos, a pedra bruta, a nossa imperfeição humana. E é Ele que nos trabalha. Amém, irmãos?
Todos nós somos dignos de vir à presença do Senhor. E é Deus que lida connosco. E é Deus que trabalha connosco. E é Deus que nos muda. Mas é pelo seu Espírito. E não pela força ou persuasão humana. Outro aspecto muito interessante é que os sacrifícios que eram apresentados no altar, como nós lemos aqui, eram dois tipos de sacrifícios. No versículo 31 final diz que ofereceram sobre o altar, holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Eram dois tipos de sacrifícios. Holocaustos e ofertas pacíficas, ou sacrifícios pacíficos. O que é que isto significa? Os holocaustos eram sacrifícios pelo pecado. Quando alguém pecava, quando a sua família pecava, quando a sua tribo pecava, eles apresentavam um sacrifício de sangue, um sacrifício de um animal, um sacrifício pelo pecado, para expiação daquele pecado. Para que Deus apagasse aquele pecado, digamos assim. Para que Deus não lhes imputasse aquele pecado. Portanto, os holocaustos eram sacrifícios pelo pecado. Mas as ofertas pacíficas eram sacrifícios de gratidão a Deus. Tinham outro objetivo, não era para expiar pecado nenhum. Não havia pecado nenhum, era para agradecer a Deus. Eram dois tipos de sacrifícios diferentes. E estes dois tipos de atitude, estes dois tipos de sacrifício espiritual, devem estar presentes na igreja. Amém? Não apenas devemos pedir a Deus a sua graça e o seu perdão, mas também agradecer a sua bênção e a sua provisão. São duas coisas diferentes. Nós temos os nossos holocaustos de hoje, são holocaustos espirituais, são pedidos de perdão a Deus quando nós falhamos e apelamos à sua graça, à sua misericórdia, ao seu perdão, à sua benignidade que é de geração em geração. Mas também temos aqueles sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas, que é agradecer a Deus a sua bênção e a sua provisão. O povo de Israel fazia isto. Quando tinha pecados para expiar, apresentava sacrifícios nesse sentido. Quando não tinha pecados para expiar, mas ainda assim tinha coisas para agradecer a Deus, tinha muito para agradecer a Deus pela sua bênção e pela sua provisão. Então eles apresentavam uma oferta pacífica para agradecer a Deus. O altar, o teu altar, a tua vida espiritual deve ter estas duas vertentes. Amém? Aqueles que não agradecem nada a Deus não merecem nada de Deus. Nós devemos ser gratos, nós devemos agradecer a Deus. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui, muito interessante, é que diz que também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha sido escrito diante dos filhos de Israel. Ou seja, aquelas cópias, digamos assim, da lei ficaram ali junto do altar. Ou seja, isto significa que a lei de Moisés estava associada ao altar. Irmãos, não há sacrifício aceitável a Deus. Isto é, não há culto a Deus fora da sua lei. Amém? Quando nós cultuamos a Deus de acordo com a revelação que nós temos, a revelação de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, da vontade de Deus, nós cultuamos a Deus de acordo com isso. Nós lemos nas Escrituras que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é? Então nós adoramos a Deus, porque Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz para nós orarmos. Nós oramos. A palavra de Deus diz para nós guardarmos a sua palavra no nosso coração. E nós lemos a palavra de Deus. E também lemos porque diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o nosso culto a Deus, o nosso altar a Deus, o nosso culto a Deus tem a ver com a revelação que nós temos dele. Mas a sua palavra está sempre, sempre, sempre presente. Então não há culto a Deus sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus. Pode ser outra coisa qualquer. Pode ser um evento, pode ser um concerto, pode ser uma outra coisa qualquer. Mas o culto a Deus tem que estar associado à palavra de Deus. E por isso a lei era ali posta junto do altar, para que o povo não se esquecesse. A quem é que eles estavam a cultuar? A que Deus é que eles estavam a cultuar? Porque eles estavam a viver numa terra de deuses estranhos. Os deuses cananitas eram muitos, os deuses do paganismo cananita eram imensos. E eles tinham que saber muito bem qual era o seu Deus. Não apenas pelo património dos seus antepassados, não apenas pela sua história como povo da aliança com Deus desde Abraão, mas eles tinham que ter a lei diante dos olhos deles no culto que prestavam ao Senhor. É por isso que nós temos a palavra de Deus aqui, cada vez que louvamos, que cultuamos a Deus. Amém? Mas mais,
A arca estava lá presente também, versículo 33. Todo o Israel com os seus anciãos e príncipes e juízes estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes, levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, etc. A arca do Senhor estava ali também junto do altar. E nós vimos aqui que a arca do Senhor representa o quê? A presença de Deus. Representa a presença de Deus. E se Deus não está presente no culto, de facto, trata-se apenas de uma atividade humana, carnal e não espiritual. Não é? A arca da aliança estava junto do altar. Não é? Estava ali junto daquele altar, que representava a presença de Deus. Não era só o conhecimento de Deus que eles tinham, a revelação de Deus que eles tinham, a palavra de Deus, a lei de Moisés escrita, era também a própria presença do Senhor. Nós precisamos da palavra e precisamos do Espírito. E nós reunimos aqui em nome de Jesus, e por isso sabemos que em Espírito e em verdade Ele está aqui no nosso meio. Porque nós nos reunimos para cultuar o Seu nome, para proclamar a Sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então Deus não está presente no culto. Se Ele não está presente no culto, a atividade não é um culto a Deus. A Sua presença tem que estar efetivamente. Amém? A lei foi lida em voz alta. Foi muito interessante, versículo 34. Depois Josué leu em voz alta todas as palavras da lei. E reparem nisto, tanto a bênção como a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Há coisas na palavra de Deus que nós gostamos menos, que não soam tão bem. Eu hoje li um salmo que a certa altura diz assim: não sejas como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento. Isto é um versículo que normalmente se evita ler, porque não vão as pessoas pensar que estamos a chamar cavalgaduras uns aos outros. Mas está cá escrito. Está cá escrito. São comparações para que as pessoas entendessem naquele tempo. Enfim, toda a gente entendia esta imagem. E há coisas mais agradáveis e coisas menos agradáveis. Na lei de Moisés também existia bênção e maldição, no sentido de se eles cumprissem a sua aliança com Deus, então eles receberiam as bênçãos correspondentes. Se eles desobedecessem a Deus, eles sabiam que a vida ia discorrer mal. E ninguém gosta de ouvir dizer isto. Ninguém gosta de ouvir dizer que se nós formos desobedientes a Deus, nós pagaremos as consequências e não são agradáveis. Ninguém gosta de ouvir dizer isto. Mas tudo isto foi lido. Foi lido em voz alta, para que o povo ouvisse. Isto significa que a palavra de Deus tinha que estar na mente e tinha que descer ao coração daquele povo. Se aquele povo tinha uma aliança com Deus, eles precisavam de saber a vontade de Deus. O que é que Deus dizia? Quando nós queremos conhecer uma pessoa, nós procuramos ouvi-la falar. Amém? Amém. E ao ouvi-la falar, nós conhecemos um pouco melhor. Não é só por ouvi-la falar, mas é uma parte importante. Nós conhecemos-la um pouco melhor. A palavra de Deus estabelece fundamento eterno. Amém. É por isso que nós aqui no nosso culto lemos sempre, depois do prelúdio, lemos sempre um texto da palavra de Deus. Mesmo que não tenha nenhum comentário, nenhuma oração, nenhuma explicação, é palavra de Deus. Estabelece um fundamento eterno. E se nós estivermos com atenção a ouvir essa palavra e deixarmos que essa palavra deixe ao nosso coração, sem reservas, deixarmos que ela deixe ao nosso coração, isso produz um efeito de fé. Isso produz um efeito espiritual em nós, que é importante. E ela estabelece fundamento eterno. Amém? Amém? No altar, todos são chamados a conhecer a vontade e o propósito de Deus. Todos. No culto a Deus, todos são chamados a conhecer a vontade e o propósito de Deus. Nós conhecemos mais uns do que outros. Uns tocam e estão mais à vista, outros têm funções que estão mais à vista, outros são mais discretos. Nem toda a gente se conhece a toda a gente, nem toda a gente convive com toda a gente, mas no culto a Deus, todos são chamados a conhecer a vontade e o propósito de Deus. Eu gostaria que vós prestássemos atenção ao que diz no versículo 35. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros,
que andavam no meio deles. Reparem que há aqui uma separação. A congregação era dos homens dos hebreus. Os outros eram as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Eu vou repetir. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres, e dos meninos e dos estrangeiros. Nós estamos numa sociedade patriarcal em que as mulheres não contavam para coisa nenhuma em termos de decisão, em termos de valor, digamos assim, social. Portanto, contavam aos homens. Por exemplo, por este simples exemplo vocês entendem, uma mulher não podia ir sozinha a um juiz queixar-se de alguém que tivesse para pedir justiça por alguma razão. Não podia. Qualquer juiz não aceitava o pleito, portanto, de uma mulher. Ela tinha que ir apadrinhada, digamos assim, por um homem. Senão o juiz não prestava atenção. Nem tomava nota, nem registava a queixa, nem coisa nenhuma. Portanto, só por aqui vocês veem que era uma sociedade de homens. As mulheres tinham muito pouca influência, era uma sociedade patriarcal. Mas aqui a palavra de Deus tem o cuidado de dizer que Moisés leu toda a lei, que Josué leu toda a lei de Moisés, toda a lei do Senhor, perante os homens, as mulheres, e fala também nos meninos. Estamos a falar de uma sociedade de adultos. É uma sociedade... Havia um filme aí que dizia: este país não é para velhos. Podíamos dizer que aquela sociedade não era para mulheres nem para crianças. Porque as crianças também não valiam nada. As crianças não tinham um valor social algum. Porque aquilo era uma sociedade de adultos e de homens, de adultos homens. Então, eles não tinham qualquer valor em si mesmos. Hoje nós temos um entendimento completamente diferente. Hoje nós valorizamos a pessoa humana. E o Novo Testamento vem-nos dar uma outra visão sobre as pessoas, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre qualquer pessoa. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não faz acessão de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas. Logo, para Deus, um homem, uma mulher, uma criança, um velho, têm o mesmo valor em termos de dignidade perante Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Ou vocês não concordam com isto? Amém. Portanto, aquela sociedade não era uma sociedade para mulheres, nem era uma sociedade que dava direitos a crianças, nada. E a lei do Senhor foi lida por Moisés para os homens, para as mulheres, para as crianças e até para os estrangeiros. Vejam esta sequência. Primeiro, a seguir aos homens, vêm as mulheres, sempre são seres adultos, depois vêm as crianças e só depois é que vêm os estrangeiros. Os estrangeiros estavam no fim da escala social, da valorização social. Os estrangeiros então ainda valiam menos, fossem homens, mulheres, crianças, fosse quem fosse, não valiam nada. Mas o reino de Deus é um espaço inclusivo. Amém. Amém. É um espaço onde todos têm lugar. O Evangelho é uma mensagem universalista. É uma mensagem para toda a criatura. E por isso Jesus, na grande comissão, enviou os seus discípulos a ir a todo o mundo, anunciar a toda a criatura, todo o ser humano, a sua mensagem, a mensagem das boas novas de salvação. Amém. E nisso há um contraste muito grande com o judaísmo, com o Antigo Testamento. O judaísmo não é uma religião, digamos assim, não é uma mensagem universalista, é étnica, é para aquele povo, é para aquele grupo. E lá vem um ou outro de fora às vezes e tem que se sujeitar àqueles preceitos para se tornar judeu, digamos assim. Mas não é qualquer um assim. Né? Mas o cristianismo é uma mensagem universal para todos os povos, todas as nações. Mas reparem que desde o princípio do homem com quem Deus estabeleceu uma aliança com o antigo Israel, desde Abraão, que Deus diz que ele seria uma bênção para as nações. O coração de Deus tinha as nações no seu coração. O que aconteceu é que ele tinha que ter um agente na terra. E esse agente não podia ser uma pessoa, tinha que ser um povo. E Deus procurou trabalhar aquele povo do antigo Israel para ser a sua testemunha na terra, o seu agente na terra, para trazer revelação através dele, para manifestar a sua vontade através dele, para manifestar o seu poder através dele.
E enquanto Israel deixou, Deus fez. Quando falhou, Deus não podia fazer. Mas no coração de Deus estavam todos os povos, todas as nações. Todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós encontramos no final do Novo Testamento, no livro da Revelação, do Apocalipse, encontramos esta visão de João Evangelista, que teve lá na ilha de Patmos, quando ele viu Cristo glorificado, e depois teve aquela grande visão, e ele viu que no céu, na eternidade, haverá um coro de todos os povos, tribos, línguas e nações, louvando o Cordeiro para todo o sempre. Este era o propósito de Deus. Amém? O propósito de Deus é que o seu reino seja um espaço de inclusividade. Não há estrangeiros no seu reino. Todos são domésticos, todos são nativos, todos são naturais. Ninguém é estranho, ninguém é estrangeiro. No reino de Deus não há homens, mulheres, crianças, não há estrangeiros. Há seres humanos por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a quem Ele quer salvar, a quem Ele quer bem, para quem Ele tem propósitos de paz, propósitos de bênção. Amém? E esta é a mensagem do Evangelho, que nós podemos encontrar aqui em termos simbólicos, através desta saga, digamos assim, da conquista da terra de Canaã. E sabem que esta história do antigo Israel inspirou tanto os povos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, que nós vamos encontrar, por exemplo, na América racista, naquele tempo, não é? Da escravatura, etc. Nós vamos encontrar o surgimento de um tipo de música que ainda hoje é muito apreciado, chamado espirituais negros, onde a mensagem é absolutamente espiritual, onde a mensagem daqueles escravos, aquelas canções que eles escreviam, que eles cantavam, eram canções que manifestavam esperança numa nova terra, numa Canaã. Eles não tinham a esperança, possivelmente, de serem libertados da escravidão, da escravatura, em vida. Eles já tinham visto morrer algumas gerações debaixo da escravidão, desde que os tinham ido buscar à África e levado acorrentados para lá para trabalhar nos campos de algodão, etc., como escravos, sem direitos nenhuns, sem direito a coisa nenhuma, sem direito à sua própria vida, nem à sua dignidade. Eram como animais, piores do que animais, mais maltratados do que animais, mas eles ouviram a palavra de Deus. De alguma forma eles ouviram o Evangelho. E aquilo criou neles uma semente de esperança. E eles começaram a criar cânticos, a compor e a escrever cânticos que falavam da Canaã celestial. Então eles pensavam que através da morte eles iriam ser libertados da escravatura, da sua situação de escravos. E então na eternidade estariam nos braços de Jesus. Isto foi influenciado pela saga do povo do antigo Israel, que sai da escravidão no Egito, a caminho da terra da promessa, que Deus tinha dito a Abraão: essa terra mana leite e mel. É verdade que eles demoraram 40 anos a atravessar o deserto, por causa da sua infidelidade, por causa da sua desobediência. E aquilo poderia demorar uma semana ou duas, o máximo, a atravessar o deserto do Sinai em direção a Canaã. A Canaã demorou 40 anos. E toda aquela geração demorou o tempo necessário para que aquela geração que saiu do Egito morresse no deserto, por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência a Deus. A nova geração que nasce no deserto é essa geração que entra com Josué na terra de Canaã, na terra prometida aos antepassados, na terra da promessa, que mana leite e mel. Mas eles tinham algumas lutas ainda pela frente, até se poderem sedentarizar, até se poderem estabelecer naquela terra. A primeira foi passar o Jordão, a segunda foi conquistar aquela grande cidade, aquela poderosa cidade de Jericó, e depois as outras cidades que vieram adiante, até que as terras foram distribuídas pelas tribos mais adiante, e eles se estabeleceram naquela terra e puderam dizer: Deus deu-nos esta terra, o Senhor hoje cumpriu a sua palavra. Esta história inspirou os cristãos ao longo dos séculos. Inspirou não apenas os escravos negros americanos,
naquele tempo. Inspirou também muita gente que foi, de uma forma ou de outra, oprimida ao longo dos séculos por causa da sua fé ou por outras razões, mas que eram pessoas com fé em Deus. E eles sentiram inspiração nestes acontecimentos para perceber que Deus cumpre sempre aquilo que Ele promete. Amém. E mais, que apesar de nós falharmos, porque está na nossa natureza, quando nós nos arrependemos sinceramente e clamamos a Deus, Ele nos restaura. E Ele não apaga as suas promessas. E Ele reformula, Ele renova as suas promessas quando nós somos fiéis e quando nós nos arrependemos das nossas falhas perante Ele. Deus é um Deus de construção. Deus não é um Deus da destruição. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A vida que Deus quer dar é uma vida abundante. Não é uma vidinha assim, é uma vida com abundância. E isto tem a ver com tudo na nossa vida. Não tem a ver com a parte material, tem a ver com tudo. Porque há muita gente que tem muita abundância material, mas tem uma vida miserável. Tem uma vida de tristeza, que se pudesse, trocava pela felicidade de um pobre. Eu não estou a fazer demagogia, não. Estou a falar por testemunhos das próprias pessoas que o dizem. Muita gente, as pessoas pensam que não sabem, mas muita gente das pessoas das classes mais altas da sociedade, às vezes é nessas classes mais altas que há mais violência doméstica, que há mais pecados e disfunções que levam a grande sofrimento. E as pessoas andam metidas nos bruxos. Não é só o povinho que vai à bruxa para tentar resolver um problema. Não, eles todos têm. Eles vão também, têm lá os seus gurus, para tentarem superar as dificuldades. Porquê? Porque eles não estão felizes, porque eles não conhecem Deus. Eles não têm vida espiritual. Eles não têm prazer na vida porque chegaram à conclusão que que os meios materiais não são felicidade, não garantem a felicidade a ninguém. Vocês sabem que é nas sociedades, muita gente não sabe disto, é nas sociedades mais avançadas e mais ricas que existem muitas vezes a maior taxa de suicídio. Porque os desgraçados estão lá pobres, em regiões pobres, com poucos mantimentos e que têm que andar a fuçar, a trabalhar que nem cães para porem pão na boca dos filhos. Esses não têm tempo para pensar na vida, não têm tempo para crises existenciais. Mas aqueles que estão bem na vida, têm dinheiro, têm uma casa de campo, têm um barco, têm um avião, têm não sei o quê, têm isto, têm aquilo, têm outro, perderam o sentido da vida, porque a vida não são bens materiais. Nós somos seres espirituais. A materialidade é apenas instrumental. São coisas para nós nos servirmos. Claro que é bom nós termos um carro, quando temos que ir aqui ou ali ou outro. Claro que é bom nós termos uma casa, para não estar debaixo da ponte. Mas é instrumental. Essas coisas são instrumentais para nos darem o sustento e condições de conforto e de dignidade. Mas isso não garante a felicidade a ninguém. Não garante o prazer de viver a ninguém. Estamos a falar de outra coisa, de outra dimensão. E é por isso que um pobre pode ser extremamente feliz. Uma pessoa com dificuldades pode ser extremamente feliz. Olha, eu cresci numa casa pobre, mas fui uma criança muito feliz. Amém. E sei que há alguns que nascem em casas ricas e são crianças que completamente sentem-se perdidas, desgraçadas, sem amor, cheias de coisas. Têm as consolas todas, os Game Boys, os não sei o quê, os tablets, os computadores, aquela tralha toda, mas não têm o essencial. E Deus precisa fazer parte da nossa vida. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Precisamos ter um altar levantado ao Senhor. Aquele povo, só depois de provar o fracasso, quando foi corrido, quando vários deles foram feridos, tiveram que fugir, tremenda humilhação, depois de terem conquistado a cidade de Jericó apenas com umas cornetas e com um grito,
Agora, perante aquela cidadezinha de Ai, eles tiveram que fugir. Eles pensaram, isto é com 2 penadas a gente resolve isto. Nem é preciso ir lá a malta toda, os soldados todos, os nossos soldados. Vamos mandar só meia dúzia deles que eles resolvem aquilo no instante. Vieram corridos. Que vergonha! E quando eles perceberam o que é que tinha acontecido, porque Josué foi ter com Deus, disse ao Senhor, mas o que é que sabe? A passar aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Pois, por acaso há. Então, Senhor, mas o que é que se passa? Eu não sei. Então eu vou-te dizer, há maldição no arraial. Maldição, Senhor, mas como? Alguém tomou do despojo contra aquilo que eu disse e que tu transmitiste a todo o povo, aos soldados. Alguém tomou do despojo, um soldado tomou do despojo e escondeu. E como isso foi ao contrário daquilo que eu tinha dito, ele trouxe a maldição que estava na cidade, trouxe para dentro do arraial. Irmãos, nós não precisamos trazer a maldição lá de fora aqui para dentro. Mas nós podemos usar o ouro e a prata, como eles fizeram, para depois derreter e fazer as alfaias religiosas, fazer os utensílios do culto ao Senhor. Estão a perceber o que eu quero dizer? Aquele homem trouxe uma capa babilónica, ouro e prata. A capa babilónica foi uma vaidade dele. O ouro e a prata foi a sua ambição, digamos assim. O que é que ele fez? Trouxe tudo, escondeu debaixo da tenda, fez um buraco debaixo do tapete, pôs o tapete em cima e ninguém sabia. E depois, naturalmente, Josué foi de tribo em tribo e Deus foi dizendo, não, esta tribo não é esta, é esta tribo. Eu, Senhor, então desta tribo há estas famílias. É a família A? Não. É a família B? Não. É a família C? Não. É a família F? É a família F. Então pronto. E antes dele ir mais à frente, o homem denunciou-se. Disse, olha, fui eu realmente que fiz isto. Ele foi erradicado pelo povo. E a partir daí, a maldição foi tirada. Mas nós podemos aprender aqui uma lição. Nós não temos de trazer as capas babilónicas lá de fora para dentro do reino de Deus, para dentro da igreja. E as capas babilónicas, imagino como é que seria aquela capa. Devia ser riquíssima, devia ser linda, devia ser um espetáculo. Nós não precisamos. Eu tenho receio que alguns estejam a fazer isso. Nós precisamos trazer o ouro e a prata, ou seja, aquilo que podemos reformular e trazer a Deus. Porque o ouro e a prata eram dedicados à casa do Senhor. E ele tomou não apenas a capa babilónica para si, mas tomou o ouro e a prata, que não só não devia tomar, como roubou, digamos assim, à casa do Senhor. Portanto, este homem tinha que ser erradicado da nação de Israel. E quando ele foi erradicado, quando ele foi afastado, então Deus entregou a cidade de Ai nas mãos do povo. E o altar ao Senhor foi construído. Não estejas à espera de ter um fracasso na tua vida para levantar um altar ao Senhor, para ter comunhão com Deus, para estabelecer culto a Deus. Não estejas à espera disso. Não estejas à espera de problemas para vir a Deus. Constrói um altar. O nosso encontro com Deus, com o povo e com pessoas é junto ao altar. Amém? Não esperes o tempo da adversidade para vir ao altar. Este é o tempo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos para fazer o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se tens necessidade de construir um altar ao Senhor, culto a Deus na tua vida. Se tens essa necessidade, se compreendeste esta manhã que a tua vida tem que ser um altar, deve ser um altar, onde há lugar para a presença de Deus, onde há lugar para a palavra de Deus, onde há lugar para trazeres a Deus não apenas os tais holocaustos, ou seja, para pedir perdão e solicitar a graça de Deus, mas também para agradecer a sua bênção e provisão. Se
se compreendes que a palavra de Deus deve estar na tua mente e no teu coração constantemente, como eles leram em voz alta, da mesma maneira tu deves deixar que essa palavra entre na tua vida. E então constrói este altar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos construir este altar, Senhor. Cada um de nós queremos construir este altar, Senhor. Oh Deus, não queremos estar à espera que a adversidade venha. Que a adversidade venha, que nos deixe atónitos, sem compreender o que é que se está a passar. Nós queremos que esse altar seja estabelecido o mais depressa possível na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. E queremos vir a ti não apenas para pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pedir que a tua graça nos cubra, Senhor, mas sobretudo vimos para agradecer, Senhor, a tua bênção sobre nós, Senhor, a tua provisão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e agradece ao Senhor, com as tuas palavras, em voz alta. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor a sua bênção, a sua provisão, Senhor, a sua presença na tua vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por aquilo que tu és, Senhor. Te agradecemos pela tua bênção sobre nós, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E queremos fazer como o povo de Israel fez, Senhor, levantar este altar, falar a tua palavra, ler a tua palavra, ouvir a tua palavra, recebê-la no nosso coração, guardá-la no nosso coração, Senhor, não apenas para não pecarmos contra ti, como dizia o salmista, mas para que a tua palavra seja uma semente na nossa vida, que possa frutificar e dar fruta em abundância, Senhor, para a nossa bênção e para a bênção daqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha a nós, Senhor. Aleluia, temperada pelo teu Espírito, Senhor, que ela venha a nós, Senhor, que nós possamos compreendê-la, recebê-la, aceitá-la, Senhor, e pô-la em prática na nossa vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Que a nossa vida seja um altar, Senhor, constantemente na tua presença, Senhor. Que tu sejas honrado através da nossa vida, Senhor, do nosso falar, Senhor, do nosso ouvir, do nosso estar, Senhor, do nosso agir, Senhor. Tu sejas honrado, Senhor. Oh Deus, glorificamos o teu nome, Senhor. Que agradecemos, Senhor, porque assim como Israel tinha um grande Deus, nós temos também um grande Deus revelado em Jesus Cristo, mas agora um Deus de proximidade, um Deus que nos ama, um Deus que habita em nós, um Deus que tem projetos de vida e de paz para nós, Senhor. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome.